Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª hora, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia, o dia todo? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Irmãos, nós estamos vendo aqui um pai de família, diz o texto. E nós somos uma família. E o pai da nossa família é o Senhor, é Deus. O Pai, Deus, chama trabalhadores. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Por isso ele quer ceifeiros. Ele quer trabalhadores. E ele chama aqui a toda hora. Né? Você já foi chamado por Deus, irmão? Eu tenho certeza que já. Porque você está aqui, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E você foi chamado por Deus. Você não veio porque você tem uma necessidade, tem um mal qualquer. Você veio movido por Deus. Porque esse mundo aí fora, pessoal, está cheio de pessoas enfermas, está cheio de pessoas viciadas que não buscam a Deus. Você já tem um diferencial. Você já veio à casa do Senhor. Você veio na casa do Senhor porque o Senhor te chamou, o Senhor te trouxe aqui. Deus chamou-os em horas diferentes. Mas vocês vejam, presta atenção aqui, que Deus ele só estabeleceu o salário de quem foi chamado, os primeiros a serem chamados. Né? Ele acertou o pagamento, dinheiro. Aos outros, o que o Senhor prometeu? Foi dinheiro? Não. Ele prometeu o que é justo. Irmãos, sejamos sinceros. Quem aceitaria um trabalho sem saber quanto vai ganhar? São poucos, né? Sabe quem aceita o trabalho sem saber quanto vai ganhar? Só quem confia em quem está chamando. Aí eu confio no fulano, ele diz que vai me pagar justo, o correto, então eu vou. Então se você conhece aquele que está te chamando, se você crê naquele que está te chamando, você aceita, porque se você não crê, fala, não, primeiro estabelece o salário aí, e depois eu resolvo se vou ou não vou. Mas aqui eles aceitaram sem saber quanto iriam ganhar. Isso, irmãos, é um ponto positivo para aqueles que foram chamados depois. Por quê? Por que é um ponto positivo? Porque eles confiaram no pagamento justo do Senhor. Eles confiaram na palavra do Senhor. Lhes pagarei o que for justo. Então eles foram porque eles confiaram. O Senhor sempre nos dá o justo. Deus sempre nos dá o justo para o momento. Deus é justiça. Ah, pastor, eu queria mais, eu queria ganhar mais, eu queria ter mais. Clame a Deus que Ele vai dar o justo. Agora, o justo de Deus depende da sua situação, do seu empenho, da sua fé. Entende, irmãos? A pessoa, ela não busca Deus, ela não clama a Deus, ela não confia em Deus, demonstra que não obedece à palavra de Deus. Para que Deus vai dar mais para aquela pessoa? Para continuar transgredindo, continuar pecando, fazendo coisas erradas? Deus não premia aqueles que não creem. Deus, Ele diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê em Deus incondicionalmente, tudo passa a ser possível para você. Entende? É palavra de Deus, Ele cumpre a sua palavra. Então aqueles que foram chamados depois confiaram no pagamento do Senhor. O Senhor sempre nos dá o que você tem, irmão. O que nós temos é o justo para nós nesse momento. Se quisermos mais, devemos nos dedicar mais,
nos esforçarmos mais com a direção de Deus, demonstrar mais fé, clamar mais a Deus, orar mais a Deus, ouvir mais a palavra de Deus, e receberemos mais. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que é semeado é colhido. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, ele colherá. Então semeie empenho, semeie fé. A fé é uma semente que você lança e você colhe mais fé e colhe toda espécie de bênçãos. Entende, irmãos? É fé que Deus quer. Ah, pastor, mas eu preciso tanto, porque eu estou numa situação muito ruim e eu não tenho fé. Como é que eu faço? Pede fé emprestado. Pastor, o senhor que tem fé, ora por mim. Irmão, você que tem fé, ora por mim, interceda por mim, né? Mas procure desenvolver a fé, porque isso agrada a Deus. E aqui no versículo 8 ao 11 diz: e aproximando a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, a jornada, começando pelos derradeiros até os primeiros. Veja que tem uma estratégia aí. Chama todo mundo, vamos pagar, mas paga primeiro aqueles que vieram por último, né? Aqueles que vieram na 11ª hora, trabalharam uma hora só. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª hora, receberam um dinheiro cada um, né? E vindo, porém, os primeiros, veja aqui, cuidaram que haviam de receber mais. Eles trabalharam uma hora, receberam um dinheiro, nós trabalhamos o dia todo, nós vamos receber mais. Essa era a lógica dele, essa é a lógica humana. Mas não é a lógica espiritual. Não é a direção de Deus. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Tá? Irmãos, quanto que o Senhor tinha prometido para aqueles primeiros trabalhadores? Um dinheiro, não foi? E o que eles receberam? Um dinheiro, não foi? Em vez de agradecer, obrigado, tal, sabe o que eles fizeram? E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Né? Entenda, irmãos, ali havia uma estratégia. O Senhor pagou antes os últimos, para que todos vissem quanto eles receberiam. Né? Chama os que vieram por último, que trabalharam uma hora só, e pagou. Eles tinham um propósito do Senhor: mostrar para todo mundo quanto receberam aqueles que trabalharam uma hora só. Irmãos, e os primeiros que receberam aquilo que tinha sido prometido, ao invés de agradecer, murmuravam. Irmãos, tem muita gente assim. Tem muita gente que tem recebido de Deus, que Deus tem abençoado, mas ela está de olho no vizinho do lado. Ela está de olho na pessoa do lado. Fala, não, aquela pessoa, Deus tem me dado aí um dinheiro, Deus tem me abençoado, mas aquela pessoa tem mais. Deus tem dado mais para ela. Entenda, irmão, um espírito de inveja. Né? Ao invés de agradecer, irmão, nunca se compare a quem quer que seja, irmão. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Ele te deu a vida, Ele te deu uma família, Ele colocou pessoas para te ajudar do seu lado. Agradeça a Deus e não fica olhando aquilo que Deus deu para um outro, para o vizinho. Agradeça a Deus, confie em Deus. Porque a pessoa que acha que ela tem recebido de Deus, mas o fulano tem recebido mais, ela está falando, eu estou duvidando da justiça de Deus. Às vezes Deus tem um grande propósito ali. E um grande propósito contigo também, irmão. Se Ele prometeu te dar um dinheiro, você recebeu um dinheiro, não fique invejando os outros, irmão. O Senhor sabe o que faz. Deus não erra, irmão. Não murmure, não reclame com Deus. Senhor, meu vizinho tem isso, e eu não tenho. Nunca faça isso, irmão. Nunca fica murmurando, reclamando, comparando. Não, eu tenho tantos anos de igreja e o pastor não me chama para fazer isso, não me chama para fazer aquilo, e chamou o outro que tem muito menos tempo de igreja. Não, irmão.
Veja o que Deus tem te dado, e não o que Deus tem dado aos outros. Você não sabe o compromisso que Deus tem com o outro, o plano que Deus tem com o outro, o tratamento, às vezes, que Deus tem com o outro. Então, confie na justiça de Deus. Deus é justo, irmão. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo um bocado, e tem pessoas que não estão sofrendo como eu estou desesperado. Irmão, Deus não se esqueceu de você. Ele está fazendo justiça. Ele só está esperando você fazer aquilo que é vontade dele, para ele começar a operar e abençoar a sua vida. Então não inveje os outros, irmão. Se tem um sentimento terrível, é a inveja, irmãos. Sabe por quê? Porque a inveja, ela criou Satanás. Satanás é fruto da inveja. Ele queria ser, era um querubim ungido. Era um anjo de alto escalão lá no céu. Mas ele queria ser igual a Deus. Inveja, irmão. E aí se rebelou. Sabe o que aconteceu? Se transformou no príncipe das trevas. Caiu, foi queimado. Se transformou em Satanás. E agora, ele continua com inveja. E ele tenta fazer, sabe o quê? Implementar a inveja no coração dos outros. Quando a inveja entra no coração de alguém, é o diabo entrando no coração de alguém. E o diabo, ele é astuto. Ele sabe que não pode nada contra Deus. Sabe o que ele faz? Ele ataca um bem precioso de Deus, que são os filhos de Deus, que somos nós. Nós somos valiosos para Deus. Somos tão valiosos que Deus enviou o seu único filho para nós, para nos salvar. O filho sofreu, foi torturado, crucificado para nos salvar. Vocês vejam como Deus nos ama, como Deus gosta de nós. E é por isso que Satanás quer nos destruir. Ah, eu não posso contra Deus, eu vou pegar aqui os filhos de Deus. E ele tem levado aí, aparentemente, um certo sucesso. Porque o mundo todo está na mão dele. O mundo todo está com os valores e os conceitos dele. O mundo todo está procurando os prazeres dele. Entende, irmãos? A briga como é, o conflito como é, a guerra como é. A guerra é de Satanás, não contra Deus, porque ele sabe que ele perde num peteleco. Mas a guerra é de Satanás contra os filhos de Deus, que são frágeis, perecíveis. E ele ataca a mente, colocando inveja. Ah, ele me prometeu um dinheiro, me deu um dinheiro, mas aqueles que trabalharam só 1 hora e não o dia todo, receberam também um dinheiro. Ninguém recebeu mais que ninguém. Mas o que aconteceu é que eles invejavam porque passaram o dia todo trabalhando, e os que receberam também um dinheiro trabalharam 1 hora só. Eles achavam que era uma injustiça, como se o Senhor cometesse alguma injustiça. Deus sempre nos dá o melhor para cada momento. O primeiro propósito de Deus estava acontecendo nesse texto. Deus estava tratando a inveja daqueles primeiros, né? A ganância daqueles primeiros, a incredulidade. Por que incredulidade? Porque não confiavam na justiça do Senhor. Irmãos, tem pessoas que a gente tem dó, né? Veja aqui, eu vou ler para vocês. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel, olha só que Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Já escolhi um rei, está lá na casa de Jessé, vai até lá. Mas a pergunta de Deus é para Samuel: até quando terás dó de Saul?
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus deu um reinado para o Saul. Caiu do céu, ele estava procurando jumentas e recebeu um reinado. E o que ele fez? Ele só desobedecia a Deus. E desobediência é rebeldia. E rebeldia é como feitiçaria, diz a palavra do Senhor. Então, depois de inúmeras oportunidades a Saul, o Samuel queria dar mais ainda, irmão. E Deus deu uma bronca nele: até quando terás dó de Saul? Irmãos, tem pessoas que a gente tem dó, a gente tem compaixão. Mas se você pegar a história delas, misericórdia, irmãos. Nós não conhecemos a história de ninguém, né? Às vezes você está com dó de uma pessoa que foi perversa ao extremo no passado. Às vezes Deus está tratando. Então entenda, irmãos, até para que a gente, vamos dizer, auxilie, a gente tem que consultar a Deus. Porque às vezes Deus está tratando alguém e você vai lá todo cristão bondoso, bom samaritano, vai ajudar, e se atrapalha o tratamento de Deus, irmão. E aqui no versículo 12 ao 15 diz: dizendo esses derradeiros trabalharam uma só hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustasses tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Entenda, irmãos, quem tem olho mau só vê falhas, só vê erro, só vê injustiça, né? Porque a falha, o erro está na sua visão. Irmãos, essas pessoas não atentam no que Deus fez a elas, só ficam de olho nos outros. Para com isso, irmão. Para com isso. Se o irmão do lado precisa, auxilie, interceda, ore, ajude. Mas não fique invejando o que ele tem, não. Deus é soberano, ele faz o que quer, ele faz quando quer, e ele nunca erra, irmão. Ele te deu a medida certa. Se você perseverar mais, se você, vamos dizer, for mais fiel, crer mais incondicionalmente, tirar algumas falhas de caráter, Deus vai te dar mais, irmão. Ele vai confiar mais em você. Ele vai capacitar você cada vez mais. Entenda, irmão? Às vezes a pessoa está reclamando: eu tenho pouco, eu falando tem muito, mas ela tem tanta falha, irmão. E às vezes Deus dá, se desse mais para ela, ia perder tudo, né? Ia perder, como o filho pródigo, ia sair pelo ralo, né? Então, creia na justiça do Senhor. Deus age para nos trazer grandes ensinamentos. A primeira coisa, né? Ele age também para nos treinar. E ele age também para nos tratar, irmãos. 3 coisas que Deus faz: ele nos ensina, ele nos treina e ele nos trata. Se você está uma série de problemas, ele vai te tratar primeiro. Não adianta você, por exemplo, estar com males terríveis e fica pedindo prosperidade, fica pedindo dinheiro para o Senhor. Não, pare com isso. Confie em Deus e na justiça de Deus. Ô, irmão, você pensa que Deus não sabe da sua situação, irmão? Ele sabe. Você pensa que Deus não sabe do seu sofrimento, irmão? Ele sabe de todas as coisas. Ah, pastor, por que ele está permitindo? Porque ele quer te mudar, ele quer te moldar, ele quer te converter e ele quer te salvar, irmão. Tudo gira em torno da salvação, irmão. Entendo? Deus estava tratando a inveja daqueles homens, para que eles se convertessem e fossem salvos. O propósito de Deus vale muito mais do que aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos. Ah, pastor, mas eu estou num problema terrível, eu estou com uma enfermidade, eu quero que Deus me cure, que faça um milagre. Ele vai fazer, irmãos. Mas o propósito maior dele não é te curar.
O propósito maior de Deus é te salvar. Ah, pastor, mas eu estou preso, eu estou escravo de um vício, de bebida, disso, aquilo. Deus vai te libertar. Mas o propósito maior dele é te salvar, irmão. Então, enquanto parece que Deus não vem com a sua cura, não vem com a sua libertação, Ele está te ensinando, irmão. Ele está te convertendo, irmão. Esse é o propósito de Deus. Vocês vejam no caso do Jó. De novo, pastor. Você pensou isso, não pensou? De novo, pastor. Deus permitiu tudo aquilo no Jó, não para ver o Jó sofrendo, não. Era para tratar o medo do Jó. Ele dizia, nunca sosseguei, nunca descansei. O mal que eu temia, me sobreveio. Eu tinha medo de perder tudo. Eu não dormia, não descansava. Deus falou, então, você vai dormir, você vai descansar. Você está com medo de perder tudo? Então, tirou tudo dele. Agora não tem mais motivo para você ter medo. Tratou o medo do Jó. E como ele se manteve fiel, quando ele tirou o foco dele, das suas necessidades, intercedia pelos seus amigos, sabe o que aconteceu? Deus deu tudo em dobro. Muitas vezes, irmão, você está passando por um sofrimento muito grande, mas o plano de Deus é te dar tudo em dobro, irmão. O plano de Deus é tirar o seu medo, tirar a inveja, a ganância, a sua revolta, a sua mágoa contra alguém. Ele quer te limpar, purificar, te tratar e vai te dar tudo em dobro, irmão. Deus não quer ver ninguém sofrendo, irmão. Ele está atento à sua necessidade. Mas enquanto você não mudar algumas coisas, ele não pode, não que ele não queira, ele não vai passar por sobre a sua palavra, irmão. Deus vela sobre a sua palavra. Então o pagamento é igual para todos os chamados. Vamos falar espiritualmente aqui. Qual é o pagamento? A salvação. Mas vai haver diferença no galardão. Mas aqui nós estamos falando que o Senhor recompensou todos os trabalhadores da mesma maneira, mesmo aqueles que trabalharam uma hora só. Mateus capítulo 20, versículo 12, diz assim, dizendo, esses derradeiros trabalharam uma só hora, e tu igualasses conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Suportar a fadiga e a calma do dia, o que é isso? Quanto de fadiga, quanto de calma? Irmãos, talvez eles estivessem em uma hora de fadiga e o resto de calma. Irmãos. Entendam, aqui tem um outro propósito de Deus que eu quero que você entenda, porque Deus quer nos abençoar em cima disso. Os primeiros que reclamaram, nós trabalhamos o dia todo, recebemos um dinheiro, e eles trabalharam uma hora só, receberam um dinheiro também, é injustiça não. Eles esqueceram também, vamos trazer aqui para o nosso lado, por algo importante, sabe o que é? Produtividade. O que significa isso? Tem pessoas que trabalham e produzem em uma hora o que outras trabalham e vão produzir no dia todo. Tem alguns que são mais produtivos do que outros. Tem alguns que fazem o trabalho do dia todo numa hora. E tem outros que demoram o dia todo para fazer o mesmo trabalho. Irmãos, há quem num ano trouxe mais almas para Jesus do que pessoas que estão há 10, 15 anos ou a vida toda com Jesus. Produtividade. Irmãos, o Senhor, sabe o que o Senhor quer? Frutos. Então quem trouxer mais fruto, vai receber mais investimento. Esse está produzindo, vai receber mais talento. Mas está produzindo pouco, vai receber menos. Entendam? Aqui, um dinheiro, por quê? Porque o Senhor achou que aqueles que foram chamados por último, produziram tanto quanto aqueles que foram chamados inicialmente. Deus quer fruto e Ele dá mais para quem é mais produtivo. Isso é um segredo para nós, irmãos. É um segredo para que a gente prospere.
Sabe por quê? Porque tem uma maneira de você ser mais produtivo em tudo na sua vida. Qual é essa maneira? Você ser mais objetivo em tudo. Irmãos, a objetividade aumenta a produtividade. Tem pessoas que não é objetivo, enrola, produz pouco. Mas tem gente que é objetivo, vai direto ao ponto, faz o que tem que ser feito, é eficiente e também eficaz. Sabe o que acontece? Produz mais. É esse tipo de pessoa que Deus quer. Esse era um perfil do Senhor Jesus. João 19, 28. Esse era um perfil do Senhor Jesus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre, uma esponja, e pondo num risope, já chegaram à boca, levaram à boca do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. O Senhor Jesus terminou a obra. Ele disse: está consumado, missão cumprida. O Senhor Jesus era extremamente produtivo, extremamente objetivo. Ele fez em 3 anos e meio o que homem algum conseguiu fazer em mais de 6.000 anos. Ele obedeceu, cumpriu toda a lei, pagou a nossa fiança com a sua vida. O Senhor em corpo foi extremamente produtivo. Por quê? Porque ele era extremamente objetivo. Quem não é produtivo, comumente não termina o que começou. Ele terminou, está consumado. Tem pessoas que não são produtivas. Começa uma coisa, não termina. Começa outra, não termina. Começa outra, não termina. Não é produtivo. Porque não é objetivo. Irmãos, a base da produtividade do Senhor era a sua fantástica objetividade. Entendam? Quem é objetivo não desperdiça tempo. Dedica todo o tempo a algo que vale a pena. Não perde o foco. Dedica todo o tempo a Deus. O Senhor não perdia tempo. O Senhor Jesus era breve, era sucinto. Quero ser limpo. Levanta-te e anda. Vai, a tua fé te salvou. O que você tem que fazer, faça logo, Judas. Assim que ele falava. E não chegou: Judas, chega aqui um pouquinho. Judas, eu sei que você vai me trair. Eu sei que você é o traidor. Eu já falei para o pessoal aí, aquele que eu der o bocado molhado. E eu sei que você tem que acertar aquilo que você combinou com os judeus e os romanos. Então, se você quer ir, vai lá. Tá? Ou se não, falar para o leproso: leproso, você se esforçou um bocado para vir aqui, você estava no pé do monte, ouvindo o sermão da montanha, tá? E é claro que eu quero te curar. Então seja... Não. Com o Senhor Jesus não tinha blá, blá, blá. Com o Senhor Jesus não tinha lero, lero. Quero ser limpo. Tudo no modo imperativo. Vai, a tua fé te salvou. Não tinha muita conversa, não. Irmão, seja objetivo, irmão. Chega de lero, lero. Então, entendo, irmãos, não é o caráter do Senhor. O Senhor era objetivo. Né? Ele terminava o que tinha que fazer num determinado local. E depois não ficava enrolando, não. Já ia para outro local, irmão. Já ia para outro local. Ele não parava, irmão. Não, eu tenho que ir lá que eu tenho que pregar. Eu tenho que ir lá que eu tenho que fazer isso. Irmão. Não ficava, não, agora eu curei bastante gente, vou descansar um pouquinho. Tá? E aí, pessoal, como é que tá? O que vocês acharam? Não tem blá, blá, blá com o Senhor, irmão. Não tem lero, lero com o Senhor.
Ele terminava o que foi. Irmãos, nós precisamos buscar essa qualidade do caráter do Senhor Jesus. Ele era extremamente objetivo. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus foi chamado para trabalhar lá na vinha lá. Ele ia fazer tudo em 10 minutos. O que fizeram, alguns demoraram um dia todo para fazer. Por quê? Porque ele era produtivo. Por ser extremamente objetivo. O Senhor foi tão objetivo que ele não precisou mais de 3 anos e meio para realizar a obra mais maravilhosa. É como a gente tem dito, o Senhor Jesus viveu 33 anos e meio. Poxa, por que não viveu até os 50? Por que não viveu até os 60? Porque ele terminou o que tinha que ser feito, irmão. Ele era objetivo. Pai, seu plano é esse. Pai, cumpriu o seu plano, está consumado, pai. Filho, dá umas instruções finais aí e volta. Irmãos. Então Deus também é objetivo, irmãos. Não adianta a pessoa ficar com lero-lero com Deus, irmão. Não. Senhor, preciso de Ti. Tenho necessidades. O Senhor colocou na sua palavra, Senhor. Eu clamo a Ti. Senhor, estou aqui de novo clamando, Senhor, perseverando. Fazer como aquela viúva que perseverava lá. E o Senhor vai nos atender. Então, irmão, quando terminar a minha missão, irmão, não adianta, irmão. Tem que ir. Fazer o que aqui? Fazer o que aqui? Ficar vendo notícia no jornal e se entristecendo? Não, irmão, o paraíso lá tranquilo. Não vou querer nem saber o que está se passando aqui. Não vou querer nem saber quem ganhou a Copa. O Senhor foi tão objetivo que Ele concluiu uma obra maravilhosa em 3 anos e meio. Confie em Deus. Ele está atento à sua necessidade. Confie na justiça de Deus. E procure essa característica. Não fique achando que Deus deu mais a um e deu menos para você. Não, irmão. O que Deus para você é o justo para você nesse momento. Você quer mais? Se esforce mais. Creia mais. Haja de uma maneira melhor. Seja mais objetivo e mais produtivo. Entregue mais frutos para o Senhor. E o Senhor vai investir mais em você. Irmão, a figueira que não dá fruto seca, mas a árvore que dá fruto, o Senhor, Ele dá mais, Ele rega, Ele traz tudo certo, no tempo certo. Então confie na justiça de Deus. O que Deus te deu é o justo para você nesse momento. Pastor, mas o diabo me tirou. Então vai atrás, repreenda o inimigo. Seja objetivo e seja produtivo. E dê frutos para Deus e receba mais de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar?